a psicologia, ela trabalha com o idoso. Quais são as intervenções do psicólogo com um paciente idoso? Como isso funciona? Tá, então, assim, de novo, né, ressaltando, como todas as outras etapas da vida, né, às vezes a gente precisa de um acompanhamento psicológico, porque tá com alguns problemas emocionais. Sim. E o idoso não seria diferente, né? Então, para o idoso também, dá para fazer a terapia individual, terapia de grupo, ou até esses centros de idosos, centros de referência, onde se reúne, que também tem um efeito terapêutico muito legal, que as pessoas se reúnem para cantar, ou para viajar, né? Ou para discutir, assim, tomar um café da manhã, não sei, né? Normalmente acontece em igrejas, né? Isso é bem, também tem uma função, assim, de cuidados psicológicos e emocionais. Bom, agora, especificamente falando do meu trabalho e também na psicoterapia individual, né, o que dá para fazer com o idoso? Estimulação e reabilitação cognitiva. Né? Recreação também, então, principalmente olhando o que faz sentido para o idoso. Não você chega lá com um monte de atividade, vamos né? brincar aqui. Não é isso, né? Vamos jogar um dominó. Não é isso. Não é isso, é o que faz sentido. Então, você faz, né, uma investigação prévia, conversa com o idoso, vê, elenca as preferências e aí você vai trabalhando. Uhum. E nessa estimulação e na reabilitação cognitiva. Eu trabalhava assim com música, eles amavam pintura, ou e sempre em grupo, né? Porque em LPI até acontecia os atendimentos individuais, mas coisas pontuais. Algumas pontuais. Né? Porque não dava, assim, tinha dia que tinha que ser mesmo. Uhum. Uma senhorinha lá chorando, um senhor. Tinha que receber, atender. Assim. Ó, tá vendo? O que eu fiz? Falei, senhorinha. Esse inha é um etarismo, é um ageísmo, né? Não é legal você falar das pessoas idosas nesse diminutivo, que você tá infantilizando a pessoa idosa. É um ser humano, adulto, que tá mais velho. Nada de, ai, por favorzinho, vem cá fofinho. E os gerontólogos, assim, fica louco. Ficam doido que faz isso. Não fala creche pra idoso, então, é a pior coisa do mundo. Não, gente. Porque você tira o quê? O protagonismo do idoso, é uma pessoa adulta, mas gente. sabe o que acontece muito nesse inho tal que o pessoal traz, nessas creches que o pessoal dá nome? É achar que o cérebro do idoso regrediu. E assim, tem casos que acontece, que Alzheimer e tal, Sim. Demência, mas em outros casos, na maioria, vou colocar assim, ele tá bem com o cérebro dele. Talvez o corpo dele não responde tanto. Aí você vai lá e fica chamando ele com inho, ele deve ficar louco. Muito. Gente, o meu pai... Conta, quer saber? Conta, seu pai, vamos lá. Meu pai já é falecido, né? Sim. E aí, quando a gente ia pro posto, sei lá, de saúde, levar ele pro médico, as pessoas... senta aqui, senhores. Assim, ele olhava, ele era bravo, né? Sim. Se ele pudesse, olha, ele voava no pescoço. Porque essa vitalidade ele já tinha pegado no esganado. Isso, sim. Exatamente. Porque tira, verdade, tira o protagonismo dele, tira por mais que ele ainda não tenha, ele não tivesse tanta autonomia, mas você tira ainda mais. O resto que tem, você tira. Subtrai. E a gente tá lá, não. Para que ele tenha condições de reaver essa autoestima, né? De ele se movimentar nos espaços, ocupar os espaços, sair, né? Normalmente o que acontece, né? Com o idoso, que, tô falando no Brasil, né, gente? Sim. Assim, na nossa realidade aqui. Deprime, porque você vai pegar um ônibus, é maltratado. Eu ia falar disso. Todo mundo fica, anda rápido. É complicado, né? Você ter que entrar num ônibus e ainda ficar assim, por favor, levanta, esse lugar é meu. Então, aí os filhos já não visitam tanto, cada um tem sua atividade, elas vão ficando cada vez mais em casa. Então, a psicoterapia ou psicólogo pode atuar muito no sentido de ampliar, né, as possibilidades para que possa reaver mesmo os sentidos, os projetos de vida, autoestima, né, conexões. Sim. Sentido. Você falando isso me fez lembrar de um caso de uma colega minha. Ela veio pedir ajuda pra mim, Davi, não sei o que fazer e tal. Era um idoso que tinha tido um AVC. E antes do AVC, era um idoso totalmente ativo. Ia pra lá, ia pra cá, ia na praça brincar com os amigos lá, bater um papo, ia no mercado o tempo inteiro e tal. Teve AVC. Teve algumas sequelas não tão fortes, ele ainda tinha a mobilidade, por exemplo, não tanta, né? Por exemplo, o lado esquerdo ficou um pouco debilitado, mas ainda assim não impedia ele de fazer as coisas.
Só que eu entendo que ele ficou traumatizado com o AVC. E Tá. aí ele meio que se encolheu dentro de casa. E aí o neto desse senhor contatou essa minha colega e falou assim, me ajuda, né? Precisa fazer alguma coisa, ele tá lá em casa e tal. E aí ela começou a fazer atendimento domiciliar. E aí eu falei, ô moça, não vou dar o nome dela, mas ô moça, é o seguinte, você tem que perceber que ele tinha uma vida antes disso. E ele, por mais que às vezes ele esteja retraído, ele sente falta. Porque o que acontecia? Ele ficava com vergonha. Porque ele não estava totalmente bem do lado esquerdo. Como ele ia ver os amigos dele, que ele brincava, ria. Expor aquele corpo que não é mais Não é tão bem formado como era Exato. antes, né? Não é tão funcional. É Exato. dolorido, gente. Mas o ponto aí é o quê? É que a família meio que alimentava isso. Sabe? Porque era cômodo. É cômodo. Deixa ele em casa aí, deitado. Isso. Entendeu? Boa, Deixa ele aí. isso mesmo. Não Perfeito. tentava esforçar. Aí eu falei, ô moça, é o seguinte, você vai lá uma vez por semana, 1 horinha só. Você, em 1 hora por semana, você lembra o que você fez em 1 hora por semana? Você não vai lembrar. Você, uma atividade supérflua qualquer que você fez, você não vai lembrar. Então, se ele só tem essa atividade com você, não vai rolar. Você tem que colocar a família no jogo. Exatamente. Não tem, ele tá com vergonha. Ok, ele tem vergonha e tal, mas trabalhar isso, no caso da psicóloga, e falar, trabalha isso com ele e tal, ver o que tá acontecendo, pra que ele comece a sentir a vontade de novo disso aí. E aconteceu. Eu falei, moça, pega no pé da família e dele também. Né? Porque às vezes ele fica teimosinho lá, ó. Fica teimoso. A gente é assim mesmo. Eu vou difícil, difícil. Sim, mas a parte boa do podcast é isso. Porque quando eu trago pessoas de outras áreas, eu aprendo. E aí eu fico feliz porque eu tô aprendendo. Né? E aí eu falei, você tem que tirar ele dali. Você tirar, põe ele pra fora. Pelo amor de Deus. Coloca ele pra sair, porque ele precisava. Vamos ver mundo, né? Vamos Sim. ver coisas, pessoas. E quando ele saía, acontecia. O humor dele mudava, sabe? Era outra coisa. Nós somos seres de relação, né? Sim. E, né? De novo, exemplo do lockdown, da pandemia. Como a gente ficou mal sem estar com os outros, né? Sim. Então a gente sozinho não dá conta. Exato. A gente pira mesmo. Sim.